Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento Estudo e Oração. Estamos aqui nesta quarta-feira, mais uma vez unidos, mais uma vez reunidos em nome de Jesus. Que o nosso querido Mestre possa abençoar a todos nós, derramar a sua luz sobre todos nós que estamos conectados, envolvendo os nossos lares, os nossos familiares, todos aqueles que estão, de alguma forma, sendo também lembrados neste momento. É com muita alegria que eu vejo aqui várias pessoas já conectadas, Dona Vera, Joana Dark, diretamente de Uberlândia, beijo, Joana, Flora, Juliana, quanto tempo, Bartira, querida Bá, seu Paulo, Milena, Marisa Fleury, que está em Assunção, Rosana Teixeira, está em Buenos Aires, Elizabeth Moretti, aqui, vizinha, Lúcia também, Fátima Lemos, seu Geraldo, Boni, Estela, Maurício Duval, Tarcísio, Valéria, seu Antônio, e agora nós vamos interromper essa lista de amigos muito queridos, que estão todos aqui online, para que nós possamos iniciar o nosso estudo de hoje. Durante o nosso estudo, vamos manter-nos conectados com as falanges do bem que nos assistem, que nos auxiliam, com as falanges que estão de prontidão, nos dando assistência espiritual, emocional e física, realizando em nós inúmeros tratamentos, chegando, colocando em nós essas energias, essas vibrações de muita luz, de muita paz, de muita saúde. E disso estamos todos muito precisados, não é mesmo? Pois bem, o estudo da noite de hoje, ele é daquele livro que eu amo, Palavras de Vida Eterna. Eu amo a capa, o título, o livro, o autor espiritual, o psicógrafo. É um livro que eu gosto muito. Psicografia do nosso querido Chico, autoria espiritual de Emmanuel, esse mentor querido que tanto auxilia o nosso processo evolutivo através do conhecimento das leis divinas, dessas explicações tão maravilhosas que ele dá. E Palavras de Vida Eterna, nós vamos estudar hoje o capítulo 31, Combatendo a Sombra. A passagem evangélica, ela está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Paulo de Tarso. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Paulo de Tarso. O aviso evangélico é demasiado eloquente. Todavia, é imperioso observar-lhe a expressão profunda. O apóstolo, divinamente inspirado, adverte-nos de que, em verdade, não nos será possível a tácita conformação com os enganos do mundo, tanta vez abraçados espontaneamente pela maioria dos homens, no entanto, não nos induz a qualquer atitude de violência. Não nos pede rebelião e gritaria. Não nos aconselha azedume e discussão. A palavra da Boa Nova solicita-nos simplesmente a nossa transformação. Não nos cabe, a pretexto de seguir o Mestre, sair de azorrague em punho, golpeando aqui e ali, na pretensão de estender-lhe a influência. É imprescindível adotar a conduta dele próprio, que em nos conhecendo as viciações e fraquezas, suportou-nos a rijeza de coração, orientando-nos para o bem, cada dia, com o esforço paciente da caridade, que tudo compreende para ajudar. Não movimentes desse modo o impulso da força, constrangendo semelhantes a determinadas regras de conduta
diante da ilusão em que se comprazem. Removemo-nos para o melhor. Eleva o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos. Cresce para a vida superior e revela-te em silêncio, na altura de teus propósitos, convertendo-te em auxiliar precioso da divina iluminação do Espírito, na convicção de que a sementeira do exemplo é a mais duradoura plantação no solo da alma. Não te resignes aos hábitos da treva, mas clareia-te por dentro, purificando-te sempre mais e mais, a fim de que a tua presença irradie, em favor do próximo, a mensagem persuasiva do amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. Gente, que mensagem maravilhosa essa de Emmanuel, cujo título é Combater a Sombra. E aí, eu fiz uma pesquisa aqui para que pudéssemos lembrar e filosofar um pouquinho e saber um pouquinho dessa coisa que a gente chama de sombra, né? Vamos primeiro fazer uma análise do que é a sombra, para que a gente possa compreender esse conceito de sombra, para depois a gente transpor esse conceito para a mensagem de Emmanuel e para o combate que ele nos chama para fazermos. Bom, a sombra, em hebraico, ela significa imagem. Então, sombra, em hebraico, é imagem. Então, na realidade, nós até poderíamos falar, fomos feitos à sombra de Deus, né? Porque a gente fala que fomos feitos à imagem de Deus. Mas o significado de sombra pode ser um lugar de descanso, de refrigério. Quem aqui não gosta de sombra e água fresca, né? Uma aguinha de coco numa rede, debaixo de um coqueiro, com aquele mar bem azul. O quanto que essa sombra é um momento bem gostoso de descanso, onde a gente foge um pouquinho do calor, né? Tem um outro conceito que a sombra, ela é a interceptação da luz por um corpo opaco. Outra concepção é que sombra significa escuridão, escuro, sombrio. Nós, sempre que nós saímos, né, durante o dia ou à noite, dependendo, né, da iluminação, a gente olha para o chão, por exemplo, e olhamos ali refletido a nossa imagem, não é mesmo? Através da sombra. Então, onde nós vamos, tem uma sombra que nos acompanha quando a gente faz uma caminhada. Se eu fizer isso aqui agora, mexer a minha mão sobre a mesa aqui, eu estou vendo a sombra das minhas mãos. Então, nós precisamos de compreender o que é essa sombra, tá certo? Bom, a sombra é um espaço escuro originado pela ausência de luz e criado pela presença de um obstáculo. Então, para haver sombra, é necessário a ausência de luz naquele espaço, e essa ausência de luz é criada por um obstáculo, por um objeto, né? Compreendendo isso, a gente percebe que a sombra, ela ocupa um espaço atrás de qualquer objeto que esteja bloqueando uma fonte de luz à sua frente. Então, eu tenho uma fonte de luz na minha frente, eu posso ser o objeto que bloqueia a luz, e aí eu formo uma sombra. Se nós temos uma luz e tem uma estátua, e a gente observa, atrás daquela estátua vai ter uma sombra. A árvore no caminho, né? Então, para haver a sombra, tem que ter um espaço com ausência de luz
e uma luz bloqueada por um objeto opaco. O que significa isso? Sem transparência. Bom, conforme a origem do ponto de luz, essa sombra pode mover-se. A gente observa muito bem isso acompanhando uma árvore ao longo do dia. No movimento de rotação da Terra, a gente percebe a árvore de um lado, do outro lado, a sombra menor, maior, não é mesmo? Então, a sombra não é fixa. Ela depende de onde se encontra e da intensidade da luz. Bom, quando eu estou em pé diante de uma luz, de uma vela, de uma lâmpada, né? Eu tenho uma sombra refletida, né? Essa sombra, ela é refletida na direção oposta que a luz se encontra. Então, nós temos dois tipos de corpos, os corpos opacos e os corpos meio transparentes. Por exemplo, nós somos corpos opacos, né? Um computador, corpos opacos. Um gelo, meio transparente. Um vidro, um cristal, meio transparente. Então, os corpos opacos, eles não permitem a passagem de luz, de nenhuma luz. Os corpos meio transparentes, existe uma passagem parcial de luz. Vai tudo fazendo sentido quando a gente relembra esses conceitos, né? Os tamanhos variados da sombra dependem da distância e do corpo que está bloqueando essa luz. Então, quando o corpo está mais perto da luz, é mais autêntico, mais forte o formato da sombra. Quanto mais perto da luz eu estou, né? A sombra fica melhor definida. Quando o corpo está mais longe da luz, a sombra aumenta de tamanho. E nós temos dois tipos de sombra. A sombra própria, ou seja, formada pelo objeto ou por um efeito de luz sobre esse objeto. E a sombra projetada, que é quando um objeto entra em contato com a luz e gera, sendo projetado em algum plano o objeto. Eu espero que vocês estejam acompanhando esse raciocínio. E depois vocês vão entender por que nós estamos pensando nisso tudo. Quanto maior a opacidade, ou seja, quanto mais o corpo é opaco, maior o bloqueio da passagem de luz, correto? Então, mais nítida e mais vívida é a sombra daquele objeto. Então, a sombra é destituída de luz e a penumbra é o quê? A penumbra é parcialmente iluminada. Então, ocorre quando se tem uma fonte de luz muito extensa e forma uma penumbra. A autoiluminação, né, seria um processo de sermos luz, né? Um objeto, ele só projeta uma sombra quando a luz não passa por ele, mas em volta dele, por isso que dá o formato dele. Então, a sombra, ela se move quando a luz ou o objeto se move. Então, a sombra se desloca. Aprendendo esse tratado sobre sombras, né? Qual é a ideia? Se nós acreditamos que a luz das nossas vidas é o nosso mestre e os ensinamentos dele, o nosso pai, os ensinamentos que temos, nós podemos entender um pouquinho que quando nós nos encontramos opacos de fé, de brilho, de autoiluminação, nós evitamos que a luz passe por nós. E nós impedimos uma região ali de ter luz. É como se nós fôssemos os criadores de nossas próprias trevas que nos acompanham, em maior ou menor grau. Nós somos responsáveis pelas sombras que carregamos, porque as sombras que nós carregamos
depende do meu brilho, depende da minha transparência. Quando eu falo em opacidade, transferindo para a questão mais de espiritualidade, eu estou dizendo que quanto mais apegada, quanto menos luz eu deixo entrar nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nos meus atos, mais rígido, mais carregado, mais denso eu sou. E a maior densidade é um oposto da autoiluminação, porque quanto mais evoluído o espírito, mais sutil ele é. E chega um ponto que nem corpo tem, né? O espírito muito iluminado, ele aproveita um perispírito para dar um formato e até para poder fazer as visitas nas regiões como a nossa, no plano espiritual, que nós precisamos de ver um corpo ali diante de nós, para a gente enxergar a pessoa. Então, quanto mais opaca, quanto mais densa eu me encontro nos meus pensamentos, sentimentos e ações, uma sombra mais forte é formada a partir de mim. Não tem como eu dar vassourada nessa sombra. Não tem como eu jogar água ou ligar uma lanterna nela, porque essa sombra acompanha a densidade do objeto. Se você coloca um jarro de vidro em cima de uma mesa no quintal, se você coloca um jarro de pedra-sabão, você vai ver que o jarro de pedra-sabão, de granito, a sombra é muito mais profunda e mais forte, e aquele jarro de cristal vai fazer uma penumbra ali perto dele, às vezes a gente nem vê a sombra direito, uma sombrinha fraca. Para combatermos a sombra, nós precisamos combater as trevas que habitam em nós, as nossas próprias sombras. Né? Aí tem a distância. Né? Quando eu estou próxima da luz e não permito que essa luz entre, a sombra está muito forte. E a gente se lembra daquela passagem do Evangelho, que aqueles que muito sabem, muitos serão cobrados. Porque se nós estamos próximos da luz, e estamos ali vendo a luz diante de nós, por que não abraçarmos a luz? Por que relutarmos com a presença dessa luz? E por que lutarmos? Então, essas lembranças de como se configura, como se forma uma sombra é importante, porque quando a gente vai lendo a mensagem de Emmanuel, ele fala e sabe de tudo isso e fala exatamente isso. É imprescindível adotar a conduta de Jesus. Renovemo-nos para melhor. Quando nós elevamos o padrão vibratório das nossas emoções e dos nossos pensamentos, nós trabalhamos e combatemos as sombras. Não fique resignado aos hábitos das trevas, porque inúmeras vezes nós criticamos o excesso de sombra que está ao nosso redor e nos esquecemos que nós somos responsáveis pela criação dessas sombras, quando nós não nos vinculamos à luz. Então, o que é a minha vinculação à luz? Como Emmanuel fala aqui, para combater a sombra, ele não pede que a gente crie rebelião, gritaria, azedume, discussões, e nem pede que a gente tente colocar o outro, forçando ele, doutrinando o outro para pensar ou agir como nós. Se a pessoa ainda não dá conta, nós precisamos de ir com o nosso exemplo de autoiluminação. Inúmeras vezes, o que nos puxa para longe dessa luz
é exatamente o sentimento de menos-valia que se acerca de nós. Inúmeras vezes nós precisamos de combater o nosso autodesamor para deixarmos nascer, crescer, forte e desabrochar uma boa autoestima. Muitas vezes nós não nos julgamos merecedores da luz e nos afastamos da luz porque nós nos julgamos, nós nos condenamos, nos culpamos. E com vergonha do nosso passado, de tantas vidas, com vergonha de quem ainda somos, fugimos por orgulho, por vaidade. Neste complexo processo de cuidar dessas sombras, nós precisamos de lembrar que todos nós estamos passando por essa mesma fase. Eu não sou melhor que você, você não é melhor que o outro. Todos nós estamos necessitados de nos autoiluminarmos para nos tornarmos mais transparentes nas emoções, nos bons sentimentos, nas boas obras, para que a luz atravesse e que nós possamos iluminar o espaço que nós ocupamos. A transparência vem de uma menor rigidez. A transparência vem quando aceita que a luz penetre dentro de si. A transparência vem quando trabalhamos a humildade e percebemos que necessitamos estarmos mais transparentes para recebermos e divulgarmos a luz que nos envolve. Quando nós agimos com ignorância, tentando forçar o outro a ter a nossa religião, quando nós achamos que nós devemos ter guerras para provar que nós estamos pensando corretamente, quando nós não aceitamos o estágio em que o outro se encontra, eu estou fortalecendo a sombra que me envolve e que toma conta do espaço próximo a mim. A melhor maneira de nós podermos aprender a lidar com essa opacidade formada pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pelo nosso preconceito, pela nossa pequenez espiritual ainda, é o processo de autoconhecimento e de reforma íntima. Eu me conheço, eu percebo onde eu posso buscar a luz e aceito essa luz, divido essa luz com o espaço que me cerca. E aí eu estarei reconstruindo um novo mundo. Não adianta, quando a gente fala, mas eu estou com um obsessor terrível há tempos, tal. A pergunta é, e o que você fez a ele, você já sabe? Porque se ele vem para te cobrar, é porque você tem uma dívida com ele. E quando nós vamos investigar essas histórias passadas, nós descobrimos que nós não somos vítimas, mas que nós fomos algozes. E que nós dilapidamos almas, propriedades, famílias, no nosso passado violento e cheio de trevas. Tanto que nós temos até épocas que na história são conhecidas como época das trevas, não é mesmo? Por quê? Não permitíamos que a luz penetrasse. Quantos chamamentos nós temos? Quantas opções? Mas nós ainda temos que lutar contra os nossos vícios. Vícios pequeninos, maiores, vícios gigantescos. Vícios novos, vícios velhinhos que estão com a gente quase desde quando a gente foi criado. E nós precisamos de entrar neste processo de luta.
Porque tem uma coisa muito interessante. Quando nós entramos num quarto totalmente fechado, escuro, que a gente não enxerga nada, você acende um fósforo e você já enxerga uma penumbra. Você, com um fósforo, pode ser uma sala de 10 por 10, você já traz luz aqui para aquele espaço. Como o vagalume, que a gente está numa fazenda com o campo aberto e onde o vagalume vai, a gente enxerga luz. Só que eu não sei muito bem, eu sei uma penumbra, percebo se tem pessoas ou não, objetos. Se eu acendo uma vela, aquela penumbra já vai dar para que eu possa enxergar pessoas e objetos e não ficar ali trombando com eles pelo meio do caminho, né? Se eu acendo uma lâmpada de fraca iluminação, eu já consigo até perceber detalhes, onde está o livro, já consigo, às vezes, perto dessa lâmpada, ler uma lição. Se eu coloco uma luz forte neste ambiente, eu consigo observar detalhes, como, por exemplo, o desenho do vaso do cristal. Eu consigo observar, mesmo o livro fechado, se a folha é amarelada ou é branquinha. E quando eu estou, como aqui, diante de 1, 2, 3, 4, 5 holofotes no meu rosto, dá para ver as ruguinhas com perfeição. É por isso que a gente vai fazer maquiagem e coloca aquele holofote. Por isso que o camarim tem aquelas 1000 lâmpadas ao redor. Porque nós conseguimos ver com mais perfeição quando a luz é maior. Mas a gente vê com perfeição os detalhes maravilhosos. A capa bonita de um livro, o recorte bonito de um vestido, mas a gente vê com mais perfeição a poeira, né? Em cima dos móveis. A gente consegue perceber uma mancha no sofá, um rasguinho na almofada, quando a luz está forte. Ter a coragem de se aproximar da luz é ter a coragem de enxergar absolutamente tudo o que nos cerca. Quando nós entramos para este processo de deixar que a luz se aproxime de nós, de buscarmos essa luz, nós vamos ser iluminados. E aí o bicho pega. Porque não é fácil. E não é fácil a gente olhar para aquilo que a gente vê. Como, por exemplo, um processo terapêutico, em que a gente enxerga muito de nós e muitos dos outros. Não é fácil. A gente fica pensativo, né? Com muitas coisas. Não é fácil a gente fazer uma tomografia. O examezinho lá, que o médico olha o olho e tal, é muito mais tranquilo, sem ansiedade. Agora, vai você ter um sintoma e fazer uma tomografia. Não é fácil. Por quê? Porque você vai enxergar absolutamente tudo, né? Mas, por outro lado, é exatamente aquela tomografia que vai te permitir descobrir o que você tem e você iniciar um processo da cura profunda. É exatamente aquela dor que você sente no processo psicoterapêutico que vai te permitir pensar, gente, eu nunca tinha pensado nisso. Eu preciso de mudar esses processos. Eu preciso de ressignificar a minha vida e dar vazão a novos sentimentos. Quando eu combato a sombra e eu permito que a luz cresça, eu vou enxergar o outro muito mais profundamente. Mas o outro também vai me enxergar mais profundamente. E essa é uma das razões de muitas pessoas fugirem e não permitir que a luz atravesse e continue iluminando tudo ali. Porque no momento que a luz atravessa o vaso de cristal, a gente enxerga dentro dele. Porque não tem lugar para joguinhos, não tem lugar para armadilhas dos nossos sentimentos, da nossa alma. Nós podemos perceber que os espíritos superiores, iluminados, eles nos respondem com tranquilidade, assertividade.
mas com tremenda honestidade. Quanto mais nós nos iluminamos, mais honestos nós somos. Por isso que quando desencarnamos, os espíritos conseguem perceber, olhando para nós, a nossa situação mental, os nossos sentimentos, o que vai na nossa alma. Uma das partes lindas do nosso corpo humano são os olhos. Porque os olhos são chamados janelas da alma. Quando nós olhamos bem de pertinho para o olho do outro, nós nos enxergamos. E nós enxergamos aquilo que o outro está enxergando em nós. Através dessas janelas da alma, que talvez seja a parte externa, né, menos opaca, os nossos olhos, é que eu consigo ver a luz do sorriso, eu consigo ver a luz do amor, eu consigo ver a luz do desejo do bem. Mas nessas janelinhas, quando o outro está envolto em sombras, eu consigo enxergar ali a raiva, o desespero, a falta de brilho, a depressão. Sombra e luz compondo esse cenário, compondo o nosso interior e o mundo que nos cerca. Levarmos um susto com o contato com as sombras que nós temos, com uma notícia, sempre levaremos, porque nós não podemos nos acostumar com as trevas. É isso que Emmanuel fala aqui. Não te resignes aos hábitos das trevas, mas clareia-te por dentro, purificando-te sempre mais, a fim de que a tua presença irradie, em favor do próximo, a mensagem persuasiva do amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. Quem é que é dono da eterna luz? Jesus, o nosso querido mestre, governador deste planeta. Este planetinha que não tinha nem a luz, né? E de repente ele foi sofrendo inúmeras transformações e passando pelo processo de iluminação. E aí nós chegamos nele. E o nosso convite, o nosso papel é iluminarmos este planeta enquanto nos auto-iluminamos. As palavras de Jesus lembram do nosso papel. Vós sois a luz do mundo. E Jesus ainda fala, vós sois deuses. Então, dentro de nós, existe uma digital divina que nos coloca como filhos únicos entre mais de 7 bilhões de reencarnados e mais uns 15, 20 bilhões de desencarnados. Com uma população nesse orbe, sei lá, de 30 bilhões por aí de desencarnados. E nós somos únicos, porque Deus nos faz sentir especiais. Não abra mão da sua digital divina. Nós não podemos abrir mão disso. Nós não somos pouca coisa. Nós somos filhos queridos daquele que criou o universo. Por isso, nós precisamos de assumir o nosso papel de semeadores das sementes de luz. E se a minha luz é de um palitinho de fósforo, que eu permaneça firme e deixe ela queimar até o final, porque esse é o meu papel. Se a minha luz é de uma vela, que ela possa brilhar e mexer ali, sabe? Com diferentes tons,
mas que eu espere a parafina chegar ao seu final e cumpra o meu papel. Se eu sou o holofote no jardim da vida, que eu cumpra o meu papel, pelo tempo de duração que eu tiver, sendo luz. Porque os momentos em que eu me apago, a sombra vem. Porque quando eu sou luz, eu reflito a luz do Pai, que me dotou desta parte divina. É a luz que é a nossa digital. Por isso nós precisamos de assumir o processo de amor por nós mesmos. Porque o autodesamor, ele é aquele cobertor sombrio que nos envolve, apaga a nossa luz. E pior, não deixa que possa outra luz entrar, por mais que estejamos em frente a ela. Por mais que estejamos no sol, a luz não vai entrar. O desamor não pode fazer parte do nosso processo de forma contínua. Nós precisamos de identificá-lo, sim, porque todos nós temos questões de autoestima para trabalhar. Até porque a sociedade coloca padrões de beleza, padrões de intelectualidade, padrões sociais. E isso mexe com todos nós que somos humanos. Claro que sim, né? Mas quando nós percebemos que nós somos muito mais do que este corpo que nos serve de instrumento, aí nós conseguimos trabalhar verdadeiramente este processo de tirar esse desamor que nos aniquila para deixar florescer o alto amor que nos salva. Nos salva das trevas externas e das nossas trevas internas que carregamos de outras vidas e de outros momentos desta vida. Quando Emmanuel pede para combater a sombra, ele pede para que nós não movimentes desse modo o impulso da força, constrangendo os semelhantes a determinadas regras de conduta diante da ilusão em que se comprazem. Nós precisamos de focar na nossa luz e sugerir, ajudar o próximo. Mas se ele não nos acompanhar, a escolha dele e precisamos respeitar. Nós doamos o nosso melhor e convencemos com as nossas palavras amorosas, mas principalmente nós convencemos o outro com o nosso exemplo, porque um exemplo arrasta a multidão de pecados. Uma das melhores formas de exigir que o outro se auto-ilumine ou que o espaço do outro seja de luz é combatendo as minhas trevas e as sombras do espaço que eu ocupo. Este processo de respeitar o outro, porque às vezes ele está no outro momento reencarnatório. Esse processo de nos respeitarmos e de seguirmos o exemplo, o farol, é o que nos salva das sombras. E quem é o farol das nossas vidas? Jesus. Jesus é a luz do mundo. Jesus, esse Espírito maravilhoso que se encontra aqui conosco, porque Ele disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali Ele estaria. Vamos aproveitar a presença desse Mestre. Vamos nos aproximarmos dessa luz e deixarmos baixar as nossas defesas de autodepreciação, de orgulho e de vaidade. Vamos abraçar esse Mestre, sentir aquele olhar, aquele maravilhoso olhar de pura luz e transparência, nos olhando.
e sentir que essa luz que sai das mãos de Jesus nos envolva nesse abraço fraterno para nos fortalecermos. E vamos fazer a nossa prece abraçados a esse Mestre, pedindo por todos aqueles que vêm em nossa cabeça, pedindo pelos nossos lares, para que nós possamos ser esses vagalumezinhos que vão formando uma grande corrente de orações. Eu assisti um filme essa semana, ontem, que foi muito bonito. Um rapaz tentando salvar uma moça, ele é morto. E aí, a moça que foi fazer a homenagem, naquela noite, bonita, tranquila, à beira-mar, ela pede que todo mundo acenda o seu celular, a lanterninha, e que levante. E aí mostra aquele tapete de luzes, e ela fala que tomara que ele enxergue aquele tapete de luzes lá embaixo, para que ele saiba que ele fez a diferença iluminando a vida das pessoas. Então, neste momento, que nós possamos, sim, acender as nossas lanterninhas da mente e do coração, e que o nosso querido Mestre possa ver o nosso grupo aqui unido, reunido, jorrando luz para o universo. E para aqueles que não têm forças ainda de ligar a lanterninha. Pai de infinita bondade, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Te agradecemos a oportunidade dessas ferramentas que temos para nos conectarmos e para unirmos as nossas energias, as nossas forças em prol do bem de todos nós, de toda a humanidade, de toda a Terra. Obrigada, Pai, pela vida, pela inteligência, pela família, pelo trabalho. Obrigada por tudo que temos recebido de bênçãos ao longo desta e de tantas vidas. Obrigada pelas provas, para que possamos acender as nossas luzes e aprendermos os ensinamentos e seguirmos adiante e além na nossa escalada evolutiva. Obrigada, Pai. Jesus, Mestre querido, obrigada por estar conosco, por nos amparar. E te rogamos que possa colocar em cada leito, em cada doente, o seu anjo protetor, o seu médico, que possa levar até essas pessoas a resignação com fé, com esperança, com desejo e alegria de viver. Estejam esses doentes nos seus leitos, em seus lares, nos hospitais, nas ruas, nos orfanatos, nos asilos, nas prisões, onde quer que estejam todos, doentes do corpo, da alma ou da mente, que recebam de ti, Jesus, essas luzes de saúde e de paz. Rogamos por todos aqueles que estão nas linhas de frente do combate à pandemia, que sejam cuidados, abençoados e amparados. Rogamos por todos aqueles que se encontram em plena recuperação. E rogamos por aqueles que estão finalizando a sua estadia aqui neste mundo, para que sejam recebidos com muito amor. Por todos os emissários divinos que irão recebê-los. Pedimos, Jesus, que abençoe os nossos lares, todos que conosco convivem, toda a nossa grande família. Abençoe, Jesus, querido, os nossos familiares que já se encontram na outra dimensão, os nossos pais que nos deram a vida. Abençoa, Jesus, todos nós que nesse momento estamos aqui, acreditando que as nossas vibrações são transmutadas em medicamentos e levadas até todos que necessitam. Que possamos ser tratados, que possamos ser abençoados, que possamos nos sentir fortalecidos e ter uma noite de sono
reparadora, para que amanhã lembremos-nos, ao raiar do dia, que a luz que levamos em nós ilumina as nossas trevas e as trevas que habitam o outro. Sejamos luz. Obrigada, Jesus, por ser o farol, a estrela guia de nossas vidas. Obrigada, Mãe Santíssima, por ter sido luz e por ser luz, nos amparando e cuidando de nós até hoje. Obrigada, Deus Pai, por ter nos criado com essa digital de sermos seus filhos amados. Acreditemos que todo bem é para o nosso bem. Acreditemos que tudo aquilo que pareça mal não é castigo, é aprendizado para o nosso bem. Sigamos firmes, confiantes de que iremos vencer todas as adversidades e juntos continuaremos a caminhada em nome de Jesus, em nome de nossa Mãe Santíssima. Que assim seja. Pois bem, amigos, muito obrigada por estarem aqui comigo, por estarem conosco neste momento tão importante, esse momento diário que nos dá tanto prazer. Aqueles que gostaram do estudo, deem like, compartilhem nosso canal. Estamos na campanha de chegar a 1000 inscritos para que possamos ter melhores ferramentas para trabalharmos com vocês neste canal. E amanhã, quinta-feira, 18 horas, e sexta-feira, 18 horas, estaremos aqui com o nosso estudo e oração, sabendo que estamos semeando todos os dias um pontinho de luz nos nossos corações de aprendizes e nos corações de todos aqueles que oram conosco. Muito obrigada, uma noite maravilhosa para vocês, de muito descanso, uma quinta-feira maravilhosa. Até amanhã, se Deus quiser. E como eu sempre brinco, Ele há de querer.